Olá, meus irmãos, amigos da Sociedade Espírita Jesus. É um prazer, mais uma vez, estar com os amigos, falando, conversando um pouquinho a respeito da doutrina espírita. Então, como é de praxe nas nossas conversas, nos nossos encontros, vamos iniciar nosso singelo colóquio com uma prece, pedindo a Deus que ilumine e ampare o nosso encontro. Pai amado, derrama sobre nós a tua luz que nos conforta, ampara, aquece e protege, para que possamos, nesses momentos que passamos juntos, sermos inspirados pela tua falange de bons espíritos, capitaneadas pelo Mestre Jesus. Possam hoje derramar suas bênçãos sobre nós, iluminando nossa mente e aquecendo e confortando nossos corações. Gratos pela oportunidade recebida de, nessa encarnação, podermos ter o contato com essa sublime doutrina que conforta e esclarece, pedimos a permissão de darmos por aberto nossas atividades de hoje. Que assim seja. Então, conforme solicitado pelos nossos amigos da Sociedade Espírita Jesus, nos cabe hoje uma breve conversa, um breve comentário sobre o item 8 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E o item 8 tem como subtítulo Parábola da Figueira Seca, que é um comentário que Kardec vai fazer sobre essa parábola bem conhecida, bem difundida dentre os cristãos. Se os senhores me permitirem, gostaria de ler a parábola na íntegra, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Parábola da figueira seca. E, ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E, tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe Jesus, disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, e em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disse sucederá, ele verá cumprir. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12, 14 e 20 a 23. Então, esse episódio ocorre numa saída de Jesus da Betânia, onde, indo em direção a Jerusalém, eles encontram uma figueira. E esta figueira, que tinha bastante folhas, Jesus foi ali ver se tinha figos. Mas até o evangelista Marcos comenta, era sabido que não era época de figos. Então Jesus não encontra figos ali. E, por não encontrando figos, ele repreende essa figueira, usando as seguintes palavras: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E eles voltaram noutra manhã e olharam a figueira e ela estava seca. E Pedro: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, usou esse termo, amaldiçoaste, secou.
E aí Jesus comenta, faz um comentário ali. Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser se sucederá, ele o verá cumprido assim. Então, é um episódio que soa um pouquinho estranho, porque como é que Jesus, recém saindo da Betânia, né? Na Betânia ele ficava na casa de Lázaro, onde a anfitriã ali, quem cuidava de todos os afazeres, era Marta, né? Sabidamente conhecida por uma excelente anfitriã, né? O seu nome em hebraico quer dizer isso, né? Anfitriã, excelente dona de casa, e ela foi sabidamente reconhecida nos evangelhos, que tratava Jesus com muita mesura, com muito cuidado, né? Será que ela deixaria Jesus sair de manhã sem fazer uma refeição, sem estar devidamente nutrido, alimentado? Parece um pouco difícil, né? E nos poucos quilômetros, poucos metros, Jesus já teria fome. E aí Jesus vai a uma figueira, né? Procurando figo quando não era época de figo, né? Quando todos sabiam que não era época de figo, porque era uma comunidade também rural, agrícola. Jesus também nasceu numa comunidade agrícola, rural, né? Nazaré. Então, esse povo, nessa época, observa bem os ciclos da natureza, né? Os períodos de frutificação, de floração. Então, era certo que Jesus sabia que não era época de figos na Palestina e que não encontraria figos ali naquela árvore. Ou Jesus não sabia. Até as crianças sabiam disto, mas Jesus não saberia, né? Estranho, né? E aí, a pobre da árvore, que a princípio não teria culpa nenhuma, entre aspas, de não estar frutificando naquela época, né, é repreendida por Jesus e seca, morre e seca, né? Então, é uma parábola um pouco estranha, né? Principalmente se for buscado sempre o sentido literal. Então, quando essas histórias, essa narrativa foge à lógica, sai da realidade, a gente tem que entender que há um simbolismo por trás. Há uma situação forçada, exagerada, levemente distorcida, para que um ensinamento, que é o mais importante, possa se revelar. A mesma coisa a parábola do semeador. A parábola do semeador, a gente vê um semeador displicente, uma semente, uma coisa tão preciosa, tão cara, naquela época e ainda nos dias de hoje, ser dispensada de uma maneira irresponsável, com falta de cuidado, atirada a esmo, caindo em vários lugares onde não deveria, não poderia ser semeada, né? Isso foge à lógica. Então, essas narrativas, elas têm distorções, porque a finalidade não é narrar um fato, uma operação, um evento, uma atividade da forma mais exata possível. Não é um manual técnico, mas sim é um livro que transmite ensinamentos espirituais. Então, a alegoria, ela é conduzida de forma a transmitir de maneira mais clara um ensinamento espiritual. Então, é certo que Jesus não estava com fome e que sabia que ali era
não era época de figos, que não encontraria figos ali. E que também Jesus não ostentaria o seu poder, a sua capacidade, em cima de uma pobre, de uma árvorezinha, fazendo-a secar uma coisa que não tinha o que fazer. Ela não tinha como frutificar naquela época. Aliás, o figo não é uma fruta, né? O figo é uma flor, né? É uma flor invaginada, né? Então, não tinha florescido naquela época. Então, isso tudo era sabido. Então, é uma ilustração, é um recurso usado para transmitir um ensinamento, até de forma bem interessante, saindo de Betsaida, indo em direção a Jerusalém, a primeira aldeia que aparece, o nome dela é Betfagé, que a tradução é Casa dos Figos Não Maduros. Aí é interessante, né, a gente saber se será que já tinha esse nome antes? E Jesus usou também esse nome geográfico como ferramenta pedagógica, didática para ensinar, ou ali se batizou depois, posteriormente, em alusão a essa parábola da figueira seca. Né? Não sabemos. Mas o certo é que Jesus quis ensinar algo. Né? Primeiramente, o que a gente pode supor que naqueles quilômetros ali, Jesus conversava, Jesus ensinava aos apóstolos? Não temos como saber. Né? Podemos supor muitas coisas. A primeira, né, quando Jesus usa do seu magnetismo e seca a figueira e depois comenta aos apóstolos no outro dia que se eles tivessem fé e vontade e realmente quisessem, eles poderiam movimentar montanhas. Jesus já reforça um ensinamento bem prático, que era em que ele ensinava, treinava, capacitava os apóstolos na manipulação dos fluidos nos fenômenos da natureza. Então, era desde a aplicação, a imposição das mãos no passe, até a manipulação de fluidos de vegetais, de fenômenos da natureza, da mais variada ordem, que Jesus demonstrava a sua capacidade e também treinava os apóstolos, né? Usando exemplos cotidianos. Então, até um estudo muito interessante no livro Medicina Vibracional, do autor Richard Gerber, da editora Pensamento Cultrix. Né? Na segunda edição, no livro Um Guia Prático de Medicina Vibracional, ali, Dr. Gerber cita o trabalho do Dr. Bernard Grad, um biólogo, que pesquisava, estudava a imposição das mãos, o passe, né, o nosso passe, o toque terapêutico, buscando evidências científicas, como comprovar isso, como atestar a realidade da imposição das mãos. E aí o Dr. Bernard Grad, um pesquisador canadense, ele resolveu estudar a imposição das mãos, a bioenergia, a cura através das mãos, usando vegetais. Pegou grãos de cevada, separou em bandejas, e algumas bandejas receberam solução salina para atrasar o seu desenvolvimento, outras não receberam, e procurou um curandeiro famoso lá no Canadá chamado Sr. Stebani, um ex-militar europeu que tinha emigrado para o Canadá e era bastante conhecido pela sua capacidade de cura impondo as mãos. Pois o Sr. Stebani aplicou as mãos sobre uma bandeja de grãos de cevada, brotos de cevada, então, germinados, né? Impondo as mãos sobre esses vegetais. E outros não recebiam a imposição da mão e outros não recebiam nem a solução salina.
O que o Dr. Bernard Grad descobriu, que foi relatado no livro Um Guia Prático de Medicina Vibracional, de autoria do Dr. Richard Gerber. Eles descobriram que a bandeja que recebeu a imposição das mãos, os grãos de cevada cresceram mais, de forma mais rápida, do que as que não receberam a imposição das mãos. E também, no final, cresceram mais do que os vegetais das bandejas que não foram expostas à solução salina, a água com sal, que sabidamente retarda o crescimento vegetal. Então, a imposição das mãos desse curandeiro acelerou o desenvolvimento vegetal desses brotos, dessas mudinhas de grãos de cevada. E aí se descarta, né, o que muita gente especula a respeito da melhora que se tem após a imposição das mãos, do passe, do toque terapêutico, do reiki, do jorei, que seria a autossugestão, a crença, a fé da pessoa, né? Grãos de cevada e brotos de cevada não têm consciência para se aperceber disso, né? Então, essa pesquisa de imposição das mãos em vegetais é um dos muitos trabalhos que atestam indícios da realidade do passe e da eficácia da imposição das mãos, né? Numa relação com os vegetais. A cultura popular costumeiramente reporta isso. Pessoas que têm mais habilidade, jeito com plantas, conversa. Até tem um livro da literatura infanto-juvenil, O Menino do Dedo Verde, né, que conta a história de um jovenzinho que tinha a habilidade de estimular o crescimento das plantas, né? Então, Jesus, já naquela época, já reportava essa capacidade da manipulação de fluidos, de doação de fluidos, estimulando ou desestimulando o desenvolvimento vegetal, treinando, ensinando os apóstolos na manipulação dos fluidos. Coisas que seriam importantes para o futuro, porém, várias vezes, Jesus os divide em duplas para a divulgação do evangelho, e lá eles realizavam curas. E depois do retorno de Jesus à pátria espiritual, também a manipulação de fluidos foi um fenômeno importante no cristianismo primitivo, né, dos primeiros apóstolos treinados, capacitados diretamente pelo próprio Jesus. Então, se tem uma parte prática, também tem um ensinamento simbólico, uma simbologia, que Kardec e os estudiosos do Evangelho, né, têm como significam, interpretam a figueira seca, a figueira com folhagem densas, mas sem frutos, como aquela pessoa com grande capacidade de fazer o bem à sociedade, à coletividade, individualidades e também instituições. Com grande capacidade para fazer o bem, né, representado pelas folhas, né, a folhagem densa, a capacidade de fazer o bem, de praticar o bem, de transformar a sociedade, de modificar a vida das pessoas, mas que, no entanto, não fazem. Não fazem. Tem todo o recurso. Então, tem o conhecimento, as ferramentas, a oportunidade, representado pela folhagem, mas não frutificam, não fazem o bem, não transformam a vida das pessoas. Então, isso aí vai desde do mundo profano até o mundo espiritual, das coisas materiais até as coisas religiosas, as questões do espírito. Desde alguém com grande conhecimento, com grande capacidade de trabalho, com grande capacidade
de liderança, que tem a folhagem da capacidade, tem o talento, tem o dom, tem o conhecimento, tem os atributos de exercer uma ação transformadora, modificadora da sociedade, mas não o faz. E aí acontecem vários fatores. No primeiro capítulo dos comentários de Kardec, ele comenta que muitas vezes essa folhagem é uma aura de conhecimento, de santidade, de liderança, mas que é só na aparência. É só do status, é só uma teatralização, é só uma pantomima. É uma cena circesca, onde, na verdade, de efetivo, não se produz nada. Por um outro lado, mais adiante, no segundo parágrafo, Kardec já vai para a questão das pessoas e instituições que têm realmente a capacidade. Então, é uma alegoria, não é um faz de conta. Existe realmente ali conhecimento, talento, virtude, liderança, para exercer uma transformação modificadora. Mas não faz. Por egoísmo, por preguiça, por indiferença, por falta de empatia. Não ocorre o fruto, que é o saciar a fome, uma carência que os seus irmãos, que a sociedade tem e que esse indivíduo ou essa instituição pode fornecer, pode dar, pode alimentar, pode modificar. Então a gente vê desde a vida profana, né, das questões materiais, onde o indivíduo não reparte o conhecimento que tem. Não, eu não vou ensinar ninguém, porque esse conhecimento eu trabalhei para adquirir, eu paguei cursos, perdi meu tempo aprendendo. Eu não vou ensinar ninguém tal coisa, seja no trabalho ou em demais instituições, onde de forma egoística, quem tem bastante folhagem do conhecimento se nega a dar frutos que vão alimentar seus companheiros de jornada. Esquecendo que a caridade ela não é só material. A caridade ela se manifesta das mais variadas formas e repartir o conhecimento, o saber, seja ele profano, material, profissional, artístico, compartilhar é uma forma de caridade. Das mais belas, das mais importantes. Caridade não é só material. Então, a figueira sem frutos é, muitas vezes, aquele indivíduo que tem a capacidade intelectual, emocional, cognitiva, emocional, e não divide, não rende frutos para a coletividade, a sociedade onde ele está inserido, por N motivos. Egoísmo. Então, nós vemos aqueles que não repartem o saber para que os outros não se aproximem dele, para não perder prestígio ou poder, por preguiça, por egoísmo, como já falamos, não, eu estudei, eu gastei, isso aqui, eu não vou repartir. Por não querer perder poder, evidências. E se isso
Jesus condena, gera débito encarnatório, endivida a alma nas questões materiais. Imaginemos o que não acontece nas questões espirituais. Onde essa árvore, com bastante frondosa, com bastante folhagem, não ilumina, não reparte o conhecimento, não divide o saber com seus companheiros de jornada. Às vezes, guardando o conhecimento espiritual só para si, ou manifestando superficialmente aquele conhecimento para ter um poder, para ter os outros dependentes de si, se tornando um guru, um iluminado, no pior sentido da palavra, onde uma coletividade espiritual se torna sua dependente. Ao invés de livres, de libertos pelo conhecimento e a construção da fé verdadeira, se veem presos a uma liderança espiritual que não ilumina, que não liberta, que não se torna, nas palavras de Jesus, luz, fermento, pão. Então, isso gera consequências muito graves, onde, às vezes, esses espíritos têm que retornar em diversas oportunidades para ir se frutificar, repartir efetivamente o pão do conhecimento, dividir o peixinho da fé, fazendo o milagre da multiplicação do amor, do conhecimento e da espiritualidade que ele não fez. Egoisticamente não fez. E se isso acontece a nível individual, coletivamente também se dá. Onde as agremiações, escolas espirituais, templos religiosos, associações espiritualistas, repletos de folhagens, com estruturas, com conhecimento espiritual, com capacidade de efetivamente fazer evoluir, fazer se tornarem pessoas melhores, os membros da sua ordem, da sua religião, não fazem. E se focam em outras coisas, como acúmulos de dinheiro, de poder, de manipulação. Essas escolas espirituais, a quem Jesus muito criticou, que produzem folhagem, mas não dão frutos, terão como destino tornarem-se figueiras secas. Secarem, murcharem, não terem lugar no planeta, porque não são úteis, não servem ao progresso e à evolução da humanidade. Não por castigo, não por arrogância, mas por um processo natural. Se perdem porque não conseguem ser úteis. E o mesmo vale para o indivíduo. Aquele que não frutifica, chega um momento que seca. E essa secura se dá na encarnação ou no plano espiritual, onde o indivíduo vê que deixou passar uma oportunidade. Perdeu tempo, podendo iluminar-se, iluminando os outros. Se alimentar da fé, alimentando os outros com a fé. Evoluir a passos largos, fazendo os outros evoluírem. E aí, na constatação do fracasso e do tempo perdido, vem a secura do remorso.
e a busca de novas encarnações em processos reparadores. O interessante dessa parábola para nós espíritas é nós sabermos que tipo de figueira nós somos e nós estamos sendo. Que frutos estamos dando para nós mesmos e para a coletividade. O fruto mais carnudo, o fruto mais suculento, é o fruto do exemplo. Quando não só nós entendemos determinado conhecimento, determinada verdade espiritual, e multiplicamos, repassamos aos nossos irmãos. Dividimos através de uma conversa fraterna, de um conselho amigo, de um esclarecimento, de um consolo, de uma ação num grupo de estudo, como facilitador, como monitor, como participante, ou numa exposição doutrinária, ou num artigo, num texto. Tudo tem grande valor. É um frutinho que sai. Mas o fruto mais suculento, mais doce, é o fruto do exemplo. É o fruto do conhecimento vivenciado, transubstanciado em ação, em atividade. E aí, muitas vezes, nós deixamos de frutificar. Não só quando nos perdemos, nós espíritas, no egoísmo, na não participação, no isolamento, no insulamento. Eu não vou dividir esse conhecimento espírita, eu não vou repartir com ninguém, cada um que busque o seu caminho. O progresso não é individual, não é cada um que tem que melhorar por si, sim. A caminhada, a conquista, a luta, ninguém vai me carregar no colo. Mas nós caminhamos rumo ao progresso em grupos, em coletividades, trocando experiências, ferramentas, figurinhas, onde saberes que eu não tenho, outro me empresta, da mesma forma que eu reparto alguma coisa que eu possuo que meu irmão não tem. Então, nós vamos caminhando de forma solidária. Então, o não repartir o conhecimento espiritual é uma falta de caridade grave. Mas o fundamental, o importante, o imprescindível, é também o espírita lutar pela sua transformação moral. Porque qual é o objetivo da doutrina espírita? É a formação, de toda a religião, a transformação moral do homem e a construção de homens de bem na Terra. Se nós não nos melhoramos realmente, efetivamente, e não nos esforçamos para agir na prática de acordo com aquilo que nós entendemos cognitivamente, racionalmente, que é o correto, que é o certo, que é a verdade, nós estamos desperdiçando uma oportunidade transformadora. Porém, como vivemos numa sociedade onde temos interações próximas, apesar de uma pandemia, não somos seres insulados que vivemos isolados, ermitões, eremitas, ainda temos uma vida social, com particularidades devido a esse momento em que estamos vivendo, né? Estamos falando no dia 30 de dezembro de 2021, né? Ainda vivemos sequelas da pandemia do Covid-19, mas ainda temos uma vida social. Então, à medida que eu me esforço por vivenciar
e manifestar, através do exemplo, na crença que eu professo, aquilo que racionalmente eu assimilei, as pessoas que me acompanham na caminhada observam a minha transformação e a minha ação, a minha atitude. E se ela é verdadeira, é autêntica, ela é fruto. Ela é figo. E um figo carnoso, carnudo, bonito, doce, perfumado. Dos que mais alimentam. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, o nosso desafio de nós espíritas e muitos de nós que fomos religiosos, se não fomos multiplicadores em outras encarnações de várias concepções, fomos frequentadores participantes, que fracassamos em existências passadas em não vivenciar a fé e em não repartir o conhecimento espiritual, temos nessa encarnação o desafio de fazer tudo isso. Construir uma fé, de ser a luz do mundo que Jesus nos falou, iluminando através da divisão solidária do conhecimento espiritual com nossos companheiros de jornada, mas também vivenciar e alimentar nossos irmãos com a fruta saborosa do exemplo. Esse é o grande desafio. Essa é a nossa proposta para que nós, ex-figueiras secas do passado, hoje com a folhagem frondosa do conhecimento espírita e da visão cristã aprofundada que a doutrina espírita nos possibilita, que o entendimento da doutrina espírita nos dá, de frutificarmos através da palavra, através da conversa, mas principalmente, fundamentalmente, desafiadoramente, pelo exemplo, pela conduta cristã e pela retidão moral e de ações. Esse é o grande desafio que vivemos hoje. Esperamos que Jesus nos ilumine com o adubo do Evangelho, que Deus, nosso Pai, com o orvalho, com a chuva do seu amor, plantados nesse solo fértil, desse Brasil, desse Rio Grande do Sul, dessa Santiago, desse planeta, possamos nós transformarmos essa copa densa, essa folhagem frondosa, em frutos que adoçarão a nossa vida e a de nossos irmãos. O que tínhamos para hoje era esse. Utilizamos nosso comentário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, e o livro Um Guia Prático de Medicina Vibracional, de Richard Gerber, da editora Pensamento Oculto. Era isso que tínhamos. Esperamos que os irmãos possam refletir um pouquinho mais, lendo o item 8 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola da figueira seca. Muita paz a todos e convidamos os irmãos a encerrarmos nosso encontro através de uma prece. Pai amado, obrigado por tudo que nos deste. Ajuda-nos a construirmos a folhagem frondosa da fé, do conhecimento,
do saber, mas que ela também gere frutos da caridade, do exemplo, da empatia, do amor, da vivência e da reforma íntima. Para que aí sim, alimentados da verdade espiritual e do progresso, possamos seguir construindo os saberes e os sentimentos que nos elevarão às potências elevadas da consciência, às dimensões sublimes, a paragens de elevação e de amor. Gratos somos pelos benfeitores amigos que nos intuem e protegem. A Jesus, nosso governador espiritual, nosso guia e modelo. E a tu, Pai, Deus, nosso Criador, fonte de toda a sabedoria e do amor. Graças te damos e, com a tua permissão, pedimos autorização de darmos por encerrado nossas atividades de hoje. Muita paz a todos, um feliz ano novo, que esse ciclo novo que se avizinha nos traga muitos frutos de amor, de conhecimento, de novas vivências e de transformações. Um abraço e fiquem com Deus. Fiquemos todos com Deus.